Alguém já chamou você de burro por não conseguir aprender algum conhecimento ou algum conteúdo? Nesse vídeo nós iremos conversar sobre as inteligências múltiplas ou múltiplas aprendizagens, onde você vai descobrir como aprender qualquer conteúdo. Você não sabe o que é inteligência múltipla? Você não sabe o que são múltiplas aprendizagens? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza vai te ajudar. Beleza? Então, vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos conversar sobre inteligências múltiplas, esse conceito que tem revolucionado aí o sistema educacional do mundo. Você não sabe o que é inteligência múltipla, esse conceito, essa teoria? Nesse vídeo nós iremos abordar todo esse contexto. Nesse momento eu te peço para você se inscrever nesse canal, para você não perder nenhum conteúdo pedagógico. Aproveita também para deixar o seu like e aproveita para deixar aqui nos comentários todas as suas dúvidas sobre esse conceito. Beleza? Então vamos lá iniciar esse processo pedagógico. Então vamos lá iniciar esse processo pedagógico, tá certo? Onde a gente vai falar sobre a teoria das inteligências múltiplas ou múltiplas aprendizagens, tá certo? E vamos lá. O que a gente vai abordar aqui no nosso conteúdo, tá certo? A gente vai fazer uma série, uma temporada falando sobre inteligências múltiplas, porque eu percebo que é muito importante esse conteúdo e é muito importante que os próprios professores se aperfeiçoem nesse conhecimento para que eles possam transmitir para os seus alunos e assim alcançar a aprendizagem e que os alunos também entendam do conceito de inteligências múltiplas e consigam aplicar esse conhecimento colocando em prática a partir de suas inteligências. Por mais que seja cumprido o que eu falei para você, se a gente conseguir entender, né? Primeiro compreender a teoria e colocar em prática essa teoria, a gente simplesmente vai conseguir revolucionar o sistema educacional brasileiro. Beleza? Se você acredita em múltiplas aprendizagens assim como eu, te convido a se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo pedagógico e a deixar o seu like. Beleza? A gente vai falar sobre inteligências múltiplas, o conceito, as inteligências. A gente vai falar também sobre como você pode estudar através das inteligências múltiplas, como ensinar através das inteligências múltiplas e como aplicar as inteligências múltiplas. Quando eu falo de como estudar, é porque cada um de nós possuímos aprendizagens diferentes. E se a gente conseguir entender o conceito da inteligência múltipla, a gente vai estudar de uma forma que vai intensificar e vai até aumentar em 100% o nosso nível de rendimento estudantil. E quando eu falo de ensinar, é para você, professor, conseguir colocar em prática todo o seu conhecimento de uma forma efetiva em sala de aula, alcançando o máximo de desempenho possível seu e dos educandos. E aplicar onde você vai conseguir aplicar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida no seu relacionamento social, comunitário e por aí vai. Tá, beleza? Então vamos lá. Lembrando que essas aulas vão ser divididas em várias outras videoaulas, tá certo? Primeiramente a gente tem que começar sobre o histórico do conceito de inteligência, do conceito de aprendizagem, para você se situar e entender o que era, o que passou a ser, o que é hoje e o futuro do que nós esperamos em relação ao processo de aprendizagem. Lá na Grécia Antiga, há muito tempo atrás, lá no início da nossa civilização, quando a gente fala assim, do processo intelectual propriamente dito, onde as pessoas começaram a ir para as escolas, onde começou a existir o direito de ir para a escola, de aprendizagem, a gente inicia o processo de aprendizagem com um fator genético. Naquela época, onde não existia um conhecimento tão amplo, tão claro acerca do processo de aprendizagem, muitos filósofos, pessoas que tinham muito dinheiro, pessoas ricas, acreditavam que a inteligência era diretamente ligada ao fator genético, onde a pessoa era inteligente, não porque ela aprendeu um conhecimento ou porque ela se desenvolveu, mas simplesmente porque dentro de si, nos seus fatores genéticos, no seu DNA, já existia ali algum tipo de gene, algum tipo de fator genético que ia contribuir para que essa pessoa fosse mais inteligente do que as outras pessoas. Não existia naquele momento nenhum outro conceito que nós sabemos hoje que existe acerca da inteligência, mas simplesmente que a pessoa nascia inteligente, desenvolvia inteligência, se tornava uma pessoa inteligente e alcançar o sucesso profissional.
enquanto que existiam pessoas que não eram inteligentes porque não nasciam inteligentes e não tinham a genética inteligente. E por não ter essa genética, esse DNA, essa molécula de DNA genético da inteligência, elas não tinham a capacidade de se desenvolver intelectualmente. A gente já conseguia perceber aí como funcionava essa sociedade anteriormente que existia, né? Como é que funcionava essa sociedade? Onde existia ali a divisão de povos, onde existia um conceito de inteligência e para outros não tinha. É a partir desse conceito que a gente entra em relação ao poder genético. Será que de fato eu sou inteligente porque eu nasci inteligente? Ou será que eu desenvolvi outras aptidões que me tornaram hoje uma pessoa inteligente? E a partir desses questionamentos que um tempo depois começou a ser criado, foi que esse conceito genético passou a ser um pouco mais questionado para se realmente, de fato, ele podia contribuir no processo de aprendizagem. E foi aí que que eles começaram a perceber que era um pouco de um método ineficiente. Por quê? Porque existiam pessoas que eram de pais inteligentes, mas não tinham inteligência. Porque se a genética de fato era verdadeira, se eu sou inteligente porque eu nasci inteligente e é um contexto hereditário, e se minha mulher ela é inteligente porque ela nasceu inteligente e também ela é hereditária, quando eu tiver um filho com ela, porque nós dois somos inteligentes, o nosso filho vai ser inteligente. Foi então que começou a acontecer esses desencontros, onde pessoas que eram ditas para serem inteligentes passaram a não ser inteligentes de acordo com aquela época, enquanto que aquelas pessoas que tinham tudo para dar errado em relação a não nascer de um parentesco inteligente passou a ter um desenvolvimento profissional. Foi então que aconteceu. Peraí que tá tendo alguma coisa errada, né? Eles começaram a se perguntar: por que fulano de tal, que é filho e mãe de inteligente não é inteligente, fulano de tal é? E começou a desenvolver esse conceito genético. Foi então que surgiu o QI. E o que é o QI? O coeficiente de inteligência. É através do QI que é medido o nível, a aprendizagem, a inteligência daquela criança, e que, a partir daquele teste, era previsível se ela ia ter um sucesso profissional ou um insucesso profissional. E o que o coeficiente de aprendizagem priorizava? Priorizava a linguagem e a matemática. Hoje nós sabemos que existem pessoas que fazem sucesso em tudo, no esporte, na matemática, na ciência, mas no QI, que é o coeficiente de aprendizagem, de inteligência, a gente percebe que existe a priorização de duas apenas inteligências, que é a linguagem e a matemática. Quem não era bom em matemática já está ferrado, né? E quem não era bom em linguagem já não conseguia ter um bom desempenho. Foi então que, a partir desse QI, aconteceu novamente uma segregação, uma separação dos aptos e dos não aptos. O que acontecia? Crianças inteligentes estudavam com crianças inteligentes. Pessoas menos inteligentes começavam a estudar com pessoas menos inteligentes ainda. Só que começou a acontecer o sucesso dos não aptos. Peraí, a gente começou a partir de uma indagação que era genético, o método passou a ser ineficiente e, mais uma vez, essas pessoas aí que não estão tendo altos desempenhos no QI do coeficiente estão tendo grandes resultados. Mas por que eles estão tendo muitos resultados? Será que está acontecendo alguma coisa por trás? Será que eles estão estudando mais? Será que eles estão conseguindo alterar o seu fazer genético, que hoje nós sabemos que não tem como acontecer isso? O que acontece? O que está acontecendo? E começaram a se questionar para saber o que estava acontecendo, o que eles estão fazendo, e por aí foi. Foi então que começou a surgir perguntas problemáticas, hipotéticas também, que intensificavam a descoberta de um novo nível de inteligência. Se a inteligência é nata por ser genética, por que é necessária a intervenção do professor ou de metodologias de ensino? Será que o professor, de fato, ele era importante no processo de aprendizagem dos educandos? Porque se o professor, de fato, o mediador de conhecimento, se ele, de fato, ele pode intensificar no processo de aprendizagem, ele vai conseguir fazer com que os meus alunos, os nossos alunos, eles vão aprender e a se desenvolver intelectualmente. Mas se eu parto do pressuposto que o professor não exerce influência nenhuma sobre o meu aluno, eu não preciso do professor de sala de aula, você concorda? Se o professor ele exerce influência, ele tem que estar lá. Se ele não exerce, a gente
tirei de escanteio. Foi então que começaram a analisar. Será que o professor, o mediador de conhecimento, ele pode sim contribuir no processo de aprendizagem? Só que nesse período, a aprendizagem ainda era uma aprendizagem tradicional, uma aprendizagem que nós costumamos dizer tecnicista, onde se aprendia o conteúdo por aprender. Não existia o porquê do conteúdo, existia que a gente tinha que aprender a matemática e pronto. Que era na matemática que a gente ia contar dinheiro, ia contar moeda, ia contar os grãos, a alimentação e ponto final. E era através do português e ponto final que a gente também ia aprender, que a gente ia falar o português, escrever o português e ponto final. Foi então que começou a se analisar a presença da escola, a utilização de metodologias realmente efetivas no processo de ensino e aprendizagem daqueles conteúdos. O surgimento da teoria do ambiente e da participação do professor. Será que o professor ele tem poder de influenciar no processo de ensino e aprendizagem das aulas, dos alunos? Será que a escola, em um fazer pedagógico, ela pode facilitar o processo de aprendizagem e ampliar os mecanismos do aprender do aluno? Foi então que a partir dessas perguntas, desses questionamentos, desse disse-me-disse, dessa hipótese que estava sendo recriada, uma estava saindo, porque aquele fator genético, que anteriormente era como se fosse uma prioridade, já estava sendo desfeito. Porque o fator, a desculpa da genética já estava caindo por terra. Por quê? Porque aquele conhecimento já não estava mais alcançando tantos resultados. Foi então que em 1980, sendo bem mais específico, 1979, o professor, pesquisador, psicólogo e neuropsicólogo Rod Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. E que inteligência era essa? Ele já chegou revolucionando o sistema? Será que ele trouxe de novo um sistema tradicional? Não, ele simplesmente aperfeiçoou o processo de aprendizagem, porque ele acreditava e ele falou que a inteligência era multifacetada. O que quer dizer isso? Que existem, vamos lá, explicar direitinho, devagarzinho. Os humanos, né, os animais, nós que somos animais racionais, conseguimos aprender de diferentes formas, né? Você aprende de uma forma, eu aprendo de outra. E para cada indivíduo dentro da raça humana, os animais racionais, nós conseguimos aprender ainda mais diferente. Por mais que nós utilizamos a mesma metodologia de ensino, a gente aprende de formas diferentes. Por isso que a gente chama de aprendizagem multifacetada. Porque existem várias formas de aprender que nós utilizamos ainda várias outras formas para assimilar essa informação. A habilidade e a competência. É a partir dessa inteligência que nós conseguimos desenvolver as habilidades e as competências. Lá na BNCC, onde a gente discutiu o conhecimento sobre a habilidade, a competência, a unidade temática e os objetos de conhecimento, a gente percebe muito a palavra habilidade lá, desenvolver habilidade. E o que seria habilidade? A capacidade de resolver problemas. O que seria a competência? A capacidade de unir habilidades para resolver problemas. E o que seria a inteligência? A inteligência é a capacidade de resolver vários problemas de várias formas. É por isso que quando nós falamos de inteligência, a gente consegue acoplar rapidamente ali o conceito da habilidade e o conceito da competência. Tá certo? Foi então que o Rod Gardner chegou lá e disse assim, galera, é o seguinte, né, entre aspas, galera, é o seguinte, todo mundo aqui consegue aprender, só que todo mundo aprende de uma forma diferente. Isso quer dizer que a aprendizagem A não é maior que a B, ou que a B é maior que a A. O mais importante é que todos conseguem alcançar a aprendizagem. Ele revolucionou. Ou seja, é uma aprendizagem pluralista, vários tipos de aprendizagem, várias formas de aprender. E a inteligência é a união de fatores genéticos que anteriormente eram a prioridade com a experimentação do ambiente que é o estímulo, professor, sala de aula, escola. Então, Rodman, ele veio para aperfeiçoar aquele conhecimento, dizendo que a inteligência ela é alcançável por todos, só que todos aprendem de forma diferente. E dentro da inteligência nós temos conhecimentos genéticos, que existem pessoas natas para alguma coisa, e existe também a intervenção ambiental. Quando eu falo ambiental, que é aquele ambiente onde aquele jovem, aquela pessoa está inserido, ela vai desenvolver competências e habilidades. Tá certo? E as múltiplas aprendizagens, que a gente descobriu que são 9,
não existe uma inteligência maior do que a outra, mas elas interagem em um contexto psicossocial, psicológico, favorecendo a aprendizagem de múltiplos conhecimentos e conteúdos. A inteligência múltipla, né? E ele começou a trazer vários conceitos novos. Novos conceitos de inteligência começaram a surgir, assim como diferentes formas de resolver problemas. Será que nós conseguimos resolver os problemas todos da mesma forma? Ou será que cada um tem um jeito de resolver o problema? Alguns utilizam a forma A, outros a B, outros a C e outros ainda a D. Todas as pessoas possuem um conjunto de inteligências, habilidades, talentos e dons em diferentes níveis. Todas as pessoas têm a capacidade de aprender. Mais uma vez, todas as pessoas têm a capacidade de aprender. Vírgula, porém, todavia, entretanto, aprendemos os mesmos conteúdos, em sua maioria, de forma diferente. Existem pessoas que gostam de falar mais, como eu. Existem pessoas que gostam de ficar mais em silêncio, não sei se é seu caso. Existem pessoas que gostam mais de gesticular, de falar, não sei se é o seu caso. Existem pessoas que gostam mais de praticar atividade física. Existem pessoas que gostam de cantar. Diferentes aprendizagens, mas nenhuma sobrepõe a outra. Foi então que dentro desse contexto eu escutei uma frase, que essa frase não é minha, mas eu escutei e eu achei muito importante colocar aqui na nossa aula, que é: você não precisa ser bom em tudo e está tudo bem. A múltipla aprendizagem, ela veio para garantir, entre aspas, isso. Ela veio dizer para você que você tem a capacidade de aprender qualquer conteúdo. E se você não aprender qualquer conteúdo com os métodos antigos que já existem, os métodos tradicionais, está tudo bem. Se eu gosto de estudar lendo, está tudo bem. Se você gosta de estudar através de videoaulas, está tudo bem. Nós vamos alcançar a aprendizagem da mesma forma, no entanto, de formas diferentes. Por isso que nós falamos de inteligências múltiplas. Valorizar as diferentes aptidões favorecendo a aprendizagem de todos, cada um em seu nível de inteligência. Tá certo? Nesse momento eu quero trazer um exemplo para você, para deixar bem claro para você o quesito de genético e ambiental, para que assim a gente consiga aplicar em sala de aula. Desde já, eu te convido a se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo pedagógico destinado a você, professor, para você se atualizar em sala de aula, a conhecimentos pedagógicos e para você também, estudante, acadêmico, para que você possa se aperfeiçoar e aprender a desenvolver as suas inteligências. A inteligência é a união de fatores genéticos e da experimentação do ambiente por conta do estímulo. Nós temos aqui o Jonas. Ó, o Jonas, ele aprende facilmente o futebol, que é um fator genético presente. Se ele não tem esforço, se ele aprende com facilidade, é porque ele tem uma tendência natural, é nato dele fazer aquilo. Mas ele não tem interesse em desenvolver a potencialidade atlética, se tornar um jogador de futebol. Jonas quer ser jogador de basquete, mas ele não tem o fator genético, fator genético ausente. O Jonas, ele tem uma predisposição a se tornar um jogador de futebol, seja pela didática, seja pelo desempenho, seja pela altura dele. No entanto, o querer dele é se tornar um jogador de basquete, mas talvez ele não tenha altura, não tenha dinâmica e não tenha ali a sua maturação biológica suficientemente para alcançar o desempenho dentro desse esporte. Enquanto que o Carlos, ele aprende dificilmente o futebol, ele tem um fator genético ausente para essa prática, mas tem interesse em desenvolver a potencialidade atlética. Ele não tem a genética para se tornar um jogador de futebol. Quando eu falo genética do jogador de futebol, eu falo de biomecânica, eu falo de cinesiologia, eu falo de maturação biológica, mas ele tem um interesse, ele quer se tornar um jogador de futebol, mas só que o corpo dele não permite ele. Quando eu falo corpo também, eu não falo de gordura nem nada, eu falo de condição atlética para participar do jogo de futebol. Mas Carlos é extremamente bom em natação. Aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quem vai alcançar o sucesso profissional nesse caso? Se você respondeu nenhum dos dois, você respondeu certo. Por quê? O Jonas, por sua vez, ele tem uma facilidade, ele tem uma inteligência, o corpo dele já tem uma tendência genética nata de ser um jogador de futebol.
Basta ele, no entanto, se aperfeiçoar. E ao se aperfeiçoar, ele vai se tornar o quê? Um grande jogador de futebol. Por exemplo, o Neymar. Vamos colocar o Neymar aqui como exemplo. O Neymar, não conheço ele, não tenho intimidade com ele, mas talvez o Neymar não seja bom em matemática, em ciência, em química, tá certo? E não tem problema nenhum ele não ser bom em matemática, química e física. Mas ele é bom no futebol. Por quê? Porque ele tem a inteligência sinestésica dentro do futebol, fazendo com que ele venha se tornar o melhor jogador dentro do quesito dele, dentro da inteligência dele. Entendeu? Porque se o Neymar, ele tem toda essa genética, toda essa dinâmica para se tornar um jogador, e ele quer se tornar jogador de basquete, não vai rolar, porque ele é pequeno. Eu acho que ele tem 1,70m, 1,75m, ele é pequeno. Jogador de basquete é 1,90m, 2 metros. Como é que ele vai competir? Entendeu? E quando a gente vem falar aqui do Carlos, ele é extremamente bom na natação. Ele consegue nadar muito bem, né? Ele consegue fazer o crawl, fazer o nado borboleta, o peixe, tá certo? Ele consegue fazer lá aquele nadado da sereia. Ele tem essa potencialidade, mas ele quer ser um jogador de futebol. O que a genética dele, o que é nato dele não permite. O que eu quero trazer para você na moral da história aqui, desse contexto aqui, que é uma história fictícia? É que o seguinte, por exemplo, aqui no caso do Carlos, como é uma história fictícia, cada um tem a sua inteligência nata, a sua inteligência genética, vamos dizer assim. E se ele se aperfeiçoar dentro dessa genética, dentro desse contexto genético, ele vai alcançar altos resultados. Agora vamos aplicar esse conhecimento em sala de aula, por exemplo. Robson, um aluno muito bom em matemática, mas sua professora insiste que ele faça desenhos como avaliação de desempenho escolar. Poxa, mas o Robson não é bom em matemática? Por que ele tem que ficar fazendo desenho para ser avaliado? Responde aqui nos comentários. Lucas, um aluno muito bom em desenhos, mas sua professora insiste que ele faça exercícios de matemática como avaliação de desempenho escolar. Poxa, mas o Lucas é tão bom fazendo desenhos, por que ele vai fazer exercício de matemática? Eu não estou aqui em nenhum momento dizendo para você que se você tem um tipo de inteligência, você tem que excluir todas as outras, porque isso é impossível. Todos nós possuímos todas as inteligências múltiplas, só que existe aquela inteligência que ela fica mais intensificada em cada um de nós, que ela amplia mais o nosso fazer, o nosso processo de aprendizagem. Aí uma pergunta para você: quem vai alcançar o sucesso profissional? Nenhum dos dois. Por quê? Porque existe aquela múltipla aquela inteligência que ele tem que é múltipla, que é muito forte, mas ele não está utilizando ela. Ele está utilizando uma inteligência que ele é muito fraco. No caso do Robson, ele é muito bom em matemática. Por que ele não faz vários exercícios de matemática para ser avaliado? Tem que avaliar ele com desenhos? E no caso do Lucas, por que o Lucas ele não é avaliado com os desenhos deles? Tem que ser avaliado com a matemática? Moral da história que eu vou trazer para vocês em relação à reflexão das duas histórias que eu contei para você. Se eu estudar utilizando o método X, vou alcançar X no meu resultado final, que é um resultado muito esperado. Se eu estudar utilizando um método onde é preservada a minha predisposição, afinidade, habilidade e competência, eu vou alcançar X vezes o meu resultado final, que vai ser um resultado inesperado. Ou seja, meus resultados utilizando métodos sem a minha predisposição, vou alcançar resultados medianos. Resultados medianos, eu vou alcançar o quê? Um fracasso, né? Eu vou alcançar aqui um fracasso. Todavia, quando utilizado métodos que enaltecem minha predisposição, vou alcançar resultados extraordinários. Ou seja, se você tem uma habilidade, desenvolva essa habilidade, potencialize essa habilidade para você se tornar ainda melhor nessa habilidade. Por que existem muitos profissionais frustrados? Porque eles trabalham com aquilo que eles não se identificam. Eu canso de escutar: eu trabalho aqui só porque eu tenho que pagar a conta, porque eu não gosto de trabalhar aqui. Eu não sou uma pessoa feliz em trabalhar aqui.
Mas por que ela não é uma pessoa feliz? Porque ela não está utilizando da sua potencialidade. Ele não está utilizando ali da sua inteligência que ele tem em grande potencial. Procure utilizar sempre as suas múltiplas aprendizagens que você tem com maior intensidade. E que múltiplas aprendizagens é essa que eu tanto estou falando para você? Existem 9 tipos de aprendizagens que Rodney Gardner criou. A primeira é a linguística. A segunda, lógico-matemática, interpessoal, intrapessoal, existencial, naturalista, musical, espacial-visual ou visual-espacial e corporal-sinestésico. Em nenhum momento existe aqui uma inteligência maior ou melhor do que a outra. Porque todas essas inteligências, elas interlaçam, elas se interligam, elas estão conectadas. E cada uma tem sua participação no processo de aprendizado. Eu queria voltar um pouco aqui para vocês, para a gente falar ainda sobre esse assunto, porque é muito importante quando a gente fala de inteligências, tá certo? É o seguinte, quando a gente fala da Ivete Sangalo, a gente percebe que ela consegue cantar muito bem. Mas por que ela se tornou tão famosa? Foi sorte? Não. Foi porque ela conseguiu desenvolver aquela inteligência que ela tem com intensidade. Por que o Neymar é tão bom no jornal não, jogando bola, jogando ali, no processo, no esporte? Por quê? Porque ele conseguiu desenvolver aquilo que ele tem potencialidade. Por que muitos jornalistas aí são jornalistas altamente respeitados? Por quê? Porque eles desenvolveram aquela aptidão que eles possuem. Por que existem professores tão nomeados? Porque eles desenvolveram a inteligência que eles possuem. Por exemplo, eu não posso dizer que o Neymar ele é menos inteligente de uma pessoa por conta de um tipo de inteligência. Por exemplo, se eu for comparar Neymar com Albert Einstein, você vai dizer assim, o Neymar não é inteligente. O Neymar ele é inteligentíssimo na inteligência dele, que é esportiva. Enquanto que o Einstein ele é lógico-matemático, ele é físico, ele conhece muito número, muita lógica. Então não posso comparar inteligências diferentes com pessoas diferentes. Eu tenho que tentar calcular inteligências iguais, buscando assim um cálculo igual. Tá, beleza? E nós vamos iniciar. Já estou te aguardando para o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre a primeira inteligência, que é a inteligência linguística. Tudo bem? Te convido a deixar o seu like, a se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo pedagógico e te convido também a deixar aqui nos comentários todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas e valeu!